Os reis do Oriente adormecidos se levantarão para a batalha. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, afirma-se que no toque da sexta trombetas do Oriente se oseja o Armagedon. Para isto vamos voltar ao passado, atrás de fatos. No profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 1, quando Tiro foi destruída por Nabucodonosor. Ezequiel, capítulo 26, do versículo 1, descreve uma muralha com uma extensão muito grande. Ezequiel, capítulo 26, versículo 6, fala de vestes bordadas de linho e seda. O coração dos mares estão os teus termos. Porque era através dos mares que Tiro negociava suas mercadorias com todas as nações. O profeta Isaías profetizou sobre esta nação em Isaías capítulo 23, versículo 15, que aquele dia, se referindo ao juízo final, será posta em esquecimento por 60 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 7 anos, Tiro será como uma canção de uma prostituta. No fim de 70 anos o Senhor visitará, e ela tornará sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos. Vamos entender melhor sobre a localização de Tiro. Muitos estudiosos dizem que Tiro faz parte do território libanês. Segundo Ezequiel capítulo 1, ou seja, Síria e Manassés, que é o Líbano, fazia parte das 12 tribos de Israel. Haverá menos rigor para Tiro no dia do juízo. É porque estas nações se levantariam como potência gigantesca nos nossos dias finais dos tempos no juízo final. Se preparem. Os reis do Oriente adormecidos se levantam para a batalha. Em Mateus capítulo 11 e o versículo 1, quando Jesus diz: haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo. Ou seja, é porque estas nações se levantariam como a potência gigantesca nos nossos dias hoje, finais dos tempos. Em Apocalipse, capítulo 6 e versículo 1, também afirma que no toque da sexta trombeta, os reis do Oriente se preparam para a batalha final, que é o Armagedon. E não é o que está acontecendo hoje. Vamos voltar ao passado atrás de fatos. Vamos observar características, construções e culturas que Tiro exercia no passado. Uma potência marítima sem precedentes. Suas muralhas e portos eram lendas no mundo antigo, refletindo a riqueza de um povo mercador. E vamos entender a nação hoje que se encaixa nestes perfis no território do moderno Líbano. Vamos ler Ezequiel capítulo 26 e o versículo 1, quando Tiro foi destruída por Nabucodonosor. As ruínas que vemos hoje são o testemunho silencioso do cumprimento das profecias bíblicas sobre a queda da rainha dos oceanos. O profeta Isaías profetizou sobre esta nação, ou seja, Tiro, em Isaías capítulo 26 do versículo 1 pátio. Quando o profeta afirma em Isaías capítulo 23, versículo 15, que naquele dia, se referindo aos nossos dias finais agora, no juízo final, será apostecimento por 7 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 20 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Em Ezequiel, capítulo 23, versículo fim de 20 anos, o Senhor visitará, tornará sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos. E também fala de suas vestes duráveis. Vamos entender melhor sobre a localização de Tiro. Tinha uma rota marítima onde negociava com todos os reis. Muitos estudiosos dizem que Tiro faz parte do território libanês, mas vamos aos fatos e não evidências. Segundo Ezequiel 3:28, tanto Efraim quanto Manassés faziam parte das 12 tribos. A única muralha de maior extensão na Bíblia é a de Jerusalém. Quando Salomão construiu o templo, os cedros vieram do Líbano sob o domínio de Israel. Davi era o rei ungido sobre as 12 tribos, incluindo Líbano e Síria. Isso tira a possibilidade do rei de Tiro ser rei no Líbano, pois Davi dominava lá.
Então, Tiro está localizada no Oriente Asiático. Tiro representa, com certeza, a China. Em Reis 9 do versículo ao 14, os servos do rei de Tiro são enviados a Davi para que ele lhes dê a ordem de cortar o cedro do Líbano. Esta é a confirmação do versículo Yoged de Rei Sifef, a ordem de cortar cedros no Líbano. Mas por que isso é significativo? Porque o Líbano não era território do rei de Tiro. A ordem veio de Davi, não de Hirão. O rei de Tiro apenas executou a ordem, provendo mão de obra e transporte marítimo. Em Atos, capítulo 21, versículo 3, note que na época de Paulo, já tendo se convertido, ele pegou um navio para a Fenícia, deixando Chipre à esquerda, navegou para a Síria. Este é o nosso caminho, que não tinha nada a ver com a Fenícia, que já tinha passado dela, a Síria, e finalmente chegaram a Tiro, que era a rota comercial. Porque o apóstolo Paulo diz que o navio havia de ser descarregado ali, ou seja, em Tiro. Isso nos traz o fato que a profecia de Tiro em Isaías capítulo 20, versículo 4, ela ainda não tinha sido colocada em esquecimento. Ou seja, a profecia de Tiro ainda não tinha se cumprido. Tiro ainda não tinha se colocado de esquecimento. Ele ainda estava fazendo comércio com todos os reis da terra. Em 1908, a China iniciou um longo período de desolação. Mas, em 1978, a China levantou-se novamente, passando a ter relacionamento e comércio com todos os reinos da terra. Depois da morte do apóstolo Paulo no primeiro século, quem então passaria a representar Tiro? Visto que na sua época, antes de morrer, Tiro ainda tinha comércio com várias nações. A mesma Tiro surge com outro nome que seria colocado em esquecimento. Quem passaria então a ser representativo é exatamente a China, com o Canal da Seda, onde fazia comércio com várias nações e foi colocada em esquecimento. A partir do ano de Jinho Linfei ele que se vive, terminando estes 7 anos, o Senhor a visita, sendo segundo Isaías capítulo 26, versículo 7 e 28. Tiro, que é China, passa então a ter comércio com várias nações, tendo sua muralha como uma das 7 maravilhas do mundo, e suas vestes de seda e linho bordado serão dadas para o povo de Deus depois do Armageddon. O desfecho final. A China é a única nação que encaixa perfeitamente na profecia de Isaías, capítulo 23, versículos 20. Primeiro, uma muralha com suas torres de extensão muito grande. Segundo, vestes bordadas de linho e seda. Terceiro, navegação nos mares, a rota da seda, comércio com todos os reis. E quarto, 7 anos de isolamento. Esta comparação faz você refletir sobre a Bíblia China, principalmente entre Edion Yoniejo e Engyoni Sesintepi, quando a China ficou isolada. A partir de Edigonho Sepiuach, ela passou a comerciar com todos os reinos da terra, que é a visita simbolicamente de Deus. Este é mais um dos fatos de que Deus está realizando suas palavras proféticas na terra. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.